nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente falar de todas as leituras de 2021. Começamos então um novo ano e agora é hora da gente falar de todos os livros que foram lidos ao longo desse ano. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas só para deixar registrado, só pra gente conversar um pouquinho sobre cada um. Talvez servir aí como uma lista de indicações ou algo do gênero, já que eu vou falar bem pouquinho sobre o livro e vou falar então sobre a minha nota e um pouquinho das sensações que eu tive lendo ele. Mas não se esquece então de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de curtir e compartilhar o vídeo que vai ajudar o Li no Livro a chegar a muitos outros lugares. Também, se você decidir adquirir algum desses livros, por favor, use o meu link que está na descrição, que ajuda bastante ali no livro e você não paga nada mais por isso. Depois que eu comecei a gravar, eu percebi que realmente esse vídeo ia ficar muito grande, porque eu não ia conseguir falar super rapidinho sobre cada livro. Então eu vou dividir em duas partes esse vídeo para não ficar uma coisa absurda. Então aqui a parte 1 vai ter aí uns 31, 32 livros e a outra parte vai trazer então o resto do ano. Então fica de olho. Começando então lá por janeiro, a primeira leitura do ano foi Asa na Morte, do Stephen King, que foi um livro que eu gostei bastante, um livro que eu não esperava muita coisa, que vai trazer um protagonista um pouco diferente, não tem aquela característica tão terror do King, vai trazer aqui quase que uma ficção científica ou algo do gênero. Um livro que às vezes não está acontecendo nada, mas que já temos o King escrevendo na sua superioridade, já que você continua lendo e você continua entretido, mesmo não tendo lá muita coisa acontecendo. E um dos personagens mais legais, com uma discussão moral extremamente importante, um final maravilhoso que tira aquele estigma do King não ser tão bom com os finais e vale muito a pena. Um livro que não é tão falado assim, mas que realmente deveria ser mais aí exaltado. Acabei dando pra ele então 4,5 estrelas, já tem resenha aqui no canal, então dá uma conferidinha se você quiser saber mais. Mais um livro de leitura coletiva aqui do canal, da Jane Austen, Razão e Sensibilidade, que foi um livro que eu gostei bastante. Começou aquele amor que eu comecei a construir com a Jane Austen. Não é realmente um dos meus preferidos e entendo porque algumas pessoas não curtem tanto o estilo da Jane Austen. É uma leitura um pouco diferente, não é aquele amor super romântico, né, já que a gente tá falando de um livro aí de 200 anos atrás. Mas é muito interessante, várias críticas sociais ali embutidas, talvez não tão diretamente assim, você tem que dar uma cavada um pouco mais no texto para você enxergar tudo que ela tá falando. Duas irmãs maravilhosas, com problemas diferentes, são jovens adultas, né, ainda tentando achar o seu lugar no mundo e descobrindo o amor. Então acho que é uma das assim, indicações para começar a ler Jane Austen, porque não é tão difícil assim o texto, é bem fácil na verdade assim de você entender o que tá acontecendo. Tem alguns trechos mais parados, mas eu acho que tudo que acontece na história vale a pena a sua jornada. Acabei dando então 4 estrelas. Mais um livro de leitura coletiva, Fantasmas do Século XX, do Joe Hill, que eu comecei lá para começar a ler todas as obras do Joe Hill. É um livro de contos que vão trazer acho que 20 contos ou algo perto disso, 15 se eu não me engano. Tem histórias muito legais, muito criativas. A gente consegue ver aqui no Joe Hill vários traços do pai, assim, coisas que ele se inspirou, mas ao mesmo tempo ele é muito mais autêntico, eu acho, e ele não tem medo de tanto assim pro lado gore ou de chocar talvez em até alguns contos. Gosto muito da escrita de Joe Hill, foi assim um começo perfeito, que eu já não estava tão empolgada por ser um livro de contos, mas que funcionou super bem. Então deixo aqui minha indicação. Acabei dando 5 estrelas porque teve contos aqui que foram maravilhosos. Fica a minha dica aí. E também não são contos todos de terror. Tem alguns aqui que são assim um pouco mais puxado pro drama, que também são muito legais. Também li em janeiro o Boneco de Neve, que era uma leitura do nosso grupinho dos thrillers, que infelizmente não existe mais. Mas foi um livro que, sinceramente, quando eu li ele eu gostei um pouco mais. E é o tipo de livro que, com o passar do tempo, pelo menos pra mim, ele vai perdendo um pouco as suas características. E eu vou desgostando dele mais com o tempo. Mas assim, um thriller que tem uma história legal, tem uma ideia, uma reviravolta bacana. Tem alguns problemas no meio, principalmente ali de personagens que não faz sentido estar ali. Algumas coisas assim de machismo, algumas coisas de meio sexismo assim exagerado, não realmente não desceu e não engoliu e cada vez me deixa um pouco mais o gosto amargo da leitura, mas enfim, eu acho que ainda é um thriller super legal, vai trazer aí um autor, né, lá de cima, né, super gelado, então não é aquela coisa Estados Unidos, Inglaterra o tempo todo, então acho bacana quando a gente consegue ver autores fora desse círculo. Mas enfim, não foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu acabei dando 4 estrelas quando eu li ele, mas hoje eu acho que facilmente eu daria 3.
Também reli o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque eu tinha prometido que eu ia tentar ler os 5 livros e talvez gostar, talvez pegar essa vibe. E foi, infelizmente, uma leitura que eu não curti tanto assim. Eu acho que passou a época de eu fazer essa leitura, porque ela é muito mais voltada para o público jovem, para o público infantil, talvez. Gosto bastante do humor ácido e humor, assim, meio intragável ali britânico, mas, ao mesmo tempo, não é algo que me empolga, que deixa ganchos legais para os próximos. E, enfim, foi uma releitura que eu senti a mesma coisa quando eu li a primeira vez e não acrescentou mais nada. E eu acabei dando, então, 3 estrelas. Pra finalizar o meu janeiro, eu acabei lendo, então, A Família Mandible, da Lionel Shriver, que veio no Clube Intrínsecos, e que eu estava super empolgada porque eu queria muito ler algo dessa autora que é tão famosa por Precisamos Falar sobre Kevin. E aqui a gente vai ter uma distopia econômica, digamos assim. É um livro um pouco complicado de ler porque ele tem muito termo sobre economia, sobre os países, sobre moedas, sobre diversas outras coisas, além de meio que uma discussão política ali no meio. Mas eu gostei bastante, assim, da onde a história, de onde saiu para onde ela foi. Gosto de toda toda a temática que ela vai aqui desenvolver, mas ao mesmo tempo é cansativo, é difícil, você lê e você não anda muito na história. Então eu acho que faz mais sentido para quem realmente gosta desse tema e acha interessante. Eu acabei dando 3 estrelas. Abrindo meu fevereiro, então, eu li A Lista de Convidados, da Lucy Foley, que era uma autora que eu já conhecia por ter lido um outro livro dela, né, A Última Festa, e que nesse, com certeza, eu senti a autora um pouco mais evoluída na sua escrita. Achei a trama mais envolvente, mais interessante, mais instigante, personagens muito legais, personagens que realmente fazem ali a gente odiar ou amar muito eles. E eu acho bem bacana toda essa situação que a Lucy Foley cria mesmo, né, de quem matou e quem morreu, e você fica aquela leitura rápida para descobrir o que aconteceu. Eu super gostei, acho que realmente algumas pessoas que leem mais thriller talvez não gostem tanto assim, ou não acho algo tão novidade. Pra mim foi super legal, e eu acabei dando 4 estrelas e meia. Li em seguida o maravilhoso A Incendiária, do Stephen King, que era um livro que eu fui ler sem pretensão nenhuma, porque tem muita gente fã de King que não gosta tanto assim da Incendiária, acha meio chato, e eu sinceramente não entendia porque eu acho muito legal. O livro basicamente ele vai ter 2 momentos específicos, um momento um pouco mais frenético de perseguição e outro momento um pouco mais intimista, um pouco mais revoltante, digamos assim. E eu gostei muito da personagem da Charlie, acho ela uma criança super inteligente, super acima da sua idade, mas tudo bem, a gente passa paninho, não tem problema. E eu acho que os acontecimentos do livro são muito legais, as cenas assim de virada, de ponto assim da história são muito bacanas. E eu acabei dando pra ela então 5 estrelas e favorita. Em seguida eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu acho que era o livro assim, né, que é o mais hypado ever, porque todo mundo espera saber o que vai acontecer nesse livro. Eu não tinha nem visto o filme, então ou, na verdade, não, eu tinha visto o filme, mas eu não lembrava nada do que ia acontecer, assim, eu tinha alguns lampejos da história, foi até engraçado, porque eu criei algumas coisas na minha cabeça que eu achava que ia acontecer e não aconteceu. Mas é aquele tipo de livro maravilhoso, o hype é real, ele é muito interessante. Claro, eu acho que uma pessoa que gosta de romances contemporâneos vai pegar esse livro, talvez não vai achar o que estava esperando, mas dentre os livros da Jane Austen ainda é o meu favorito. É maravilhoso, a crítica social, os personagens, a protagonista, é muita coisa interessante acontecendo. É um retrato muito legal da época, assim, eu acho muito interessante pra gente, principalmente hoje em dia, estar lendo. E foi aquele super amor, super perfeito, acabei dando 5 estrelas e favorita. Li em seguida A Maldição da Casa da Colina, da Shirley Jackson, que também estava com muita vontade de ler por causa que eu tinha assistido a adaptação da Residência Hill do Netflix, né? E eu queria saber quais eram as semelhanças, quais eram as diferenças, sabia que era basicamente só inspirado. Mas foi muito interessante conhecer essa história, ela me surpreendeu. Eu gostei bem mais do que eu achei que eu fosse gostar. Claro que ele é um terror, assim, muito mais subjetivo do que explícito, o que talvez seja um pouco uma barreira pra gente hoje em dia, né? Que a gente é tão acostumado aí com os jumpscares infinitos. Mas eu acho que funciona muito bem, é muito interessante, uma mistura de terror realmente real com psicológico, personagens muito bons e um final muito legal. Então vale muito a pena conhecer essa história e passar até essa barreira aí que é criada talvez pelo tempo com essa história. Eu acabei dando pra ela então 3 estrelas e meia. Li em seguida O Estrada da Noite, do Joe Hill, que não foi uma leitura lá super boa, não foi 100% não, achei dificuldade em me conectar com essa história. Aqui
tudo que eu achei que ia acontecer acabou acontecendo muito rápido, o que eu achei que ia se basear a trama inteira, e foi uma quebra de expectativa um pouco complicada pra mim, meio que talvez deu uma quebrada no que eu esperava que fosse acontecer e meio que deu uma desandada. Realmente vem coisas legais pro final, mas eu achei que aqui tem tanto elemento que as coisas às vezes se perdem um pouco. E dentre os meus Joe Hills aí de leituras, acho que esse aí acaba ficando mais assim em último lugar. Acabei dando para esse livro 3,5 estrelas. Comecei março com O Maravilhoso Matei Minha Mãe, do Anderson Félix, que foi uma leitura aí que eu fiz a convite do autor e que foi maravilhosa. O tipo de livro assim que você não tá esperando quando você vai ler e você se depara com um protagonista diferente, um protagonista super ai, é muito interessante você acompanhar a mente adolescente, cheio de palavrões, cheio de putaria, mas que ao mesmo tempo esconde ali, por trás de toda essa casca por fora, tem muita coisa dentro dele. E a gente vai acompanhar um cenário ali também de uma época ali, final dos anos 90, em Florianópolis, e que é muito interessante, diversas reflexões. E, ai, eu gostei demais. Esse livro mexeu comigo de uma forma, assim, que eu não esperava, talvez por eu realmente não entender para onde ele ia. E ele me levou para lugares muito, muito legais. Então, vale muito a pena conhecer. Dei 5 estrelas e, sério, leio. Do King, eu li em março A Autoestrada, que foi uma leitura que eu tive um pouco de dificuldade de me conectar. Não foi uma leitura que me instigou muito. O começo e o plot era bacana, era promissor, mas eu perdi totalmente a conexão com o personagem. Achei que tudo que eu defendia dele no começo vai se perdendo ao longo do livro, diversas coisas ali que estão ali por motivo nenhum, e que eu esperava muito, muito mais. Entendo que talvez não fosse o momento e que talvez pessoas com diferentes vivências, em diferentes momentos se conectem um pouco mais com a história, mas pra mim não rolou e eu acabei dando então 2,5 estrelas. Da Jane Austen eu li Mansfield Park, que foi uma leitura que é um pouco complicada de você falar sobre. É uma leitura, um livro muito longo, que eu acho que poderia ter bem menos páginas, e que passa muito tempo no marasmo. Tem outro problema também, porque traz uma protagonista um pouco sem sal, comparada às outras, principalmente, mas que tem alguns aspectos da história que eu gosto bastante. Tem uma reviravolta no final que eu não esperava e me surpreendeu. Eu gosto muito da ideia da personagem, ela se ater ao que ela acredita e seguir em frente, enfim, ela é muito justa e tem uma moral muito legal também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o tipo de livro, assim, dentre outros, que foi o mais difícil de ler, porque não tem lá muita coisa acontecendo. O final não me agradou tanto assim. Mas, enfim, eu acho que, né, como a gente tem poucos livros da Jane Austen pra ler, a gente precisa, talvez, ler todos aí, pra quem gostar da escrita da autora. Eu acabei dando, então, pra esse livro 4 estrelas, que não foi ruim, mas talvez não fosse uma experiência que eu passasse de novo. Em seguida eu li O Castelo de Otranto, que é um super clássico aí do terror gótico, um precursor aí escrito em 1700 e bolinhas, muito louco, mas que foi na verdade é quase que um conto, assim, eu poderia até dizer um conto de fada se não fosse de terror, mas que eu não me conectei também, achei assim muito tudo jogado, tudo muito rápido, talvez por ele ser curtinho mesmo, talvez seja o seu propósito, mas muitas coisas assim acontecem que precisariam um pouquinho mais de construção, acho que pra chocar. Mas super entendo, né? Claro, o contexto histórico dele, tudo que veio depois dele se baseou, teve qualquer inspiração. Isso já é super legal e eu acho que também fica a cargo aí de conhecer um pouco mais aí dos precursores do gênero e eu acho isso bacana. Mas acabei dando 2,5 estrelas porque realmente não gostei. Em seguida li ele, o maravilhoso, zero defeitos, perfeito, maravilhoso, zero defeitos, perfeito. O Pacto, ou Amaldiçoado, do Joe Hill, que segue aí sendo meu favorito dele. Nossa, que livro maravilhoso, que livro perfeito. Aqui a gente vai ter uma história com aspectos de terror, com aspectos fantásticos, mas que vão falar de assuntos assim super dia a dia, super o que acontece e a gente não gostaria que não acontecesse, né? Eu gostaria de esquecer que acontece. Principalmente focado na violência contra a mulher. E aqui a gente vai ter um personagem que é um vilão, digamos assim, que é repugnante, mas que é muito errado você ver como pessoas
no mundo real pensam desse jeito e se portam desse jeito em relação a outras mulheres. Então, esse livro é muito bom, ele, tipo, como um contexto, assim, como uma história fechada é muito boa, mas o que mexeu direto comigo foi realmente essa parte. Então, fica aí minha super indicação, maravilhoso. Perfeito, 5 estrelas, favorita. E pra fechar o mês eu li A Metade Perdida da Brit Bennett, que foi uma leitura super legal também, que eu gostei bastante. E que traz aí um aspecto da história que eu não tinha pensado, assim, pensando no racismo em si, que é basicamente o colorismo, né? Como pessoas da mesma descendência podem agir de formas diferentes, abraçando ou negando as suas origens. E é muito interessante porque é um contexto muito fora da minha realidade que me apresentou coisas muito interessantes a pensar a respeito. Também vai trazer diversos personagens legais, muito diferentes, muita representatividade. Eu adoro esses livros, eu acho que a gente precisa cada vez mais deles pra gente conhecer e se colocar e criar empatia para se colocar no lugar dos outros. Então, maravilhosa, vai ter um filme que eu já estou super ansiosa para assistir. E é isso aí, acabei dando 5 estrelas e favoritando. Já comecei o meu mês de abril lendo Terra das Mulheres, que foi uma leitura que eu esperava talvez um pouco mais. Vai ser uma distopia aí de um lugar ali super escondido na Amazônia, onde só tem mulheres, né? E 3 caras vão acabar numa expedição topando com esse lugar. E sério, tem muitas coisas interessantes aqui, são várias coisas discutidas, não só sobre o mundo feminino, mas também sobre a organização da sociedade como um todo, sobre pobreza, sobre distribuição de recursos, sobre o que as pessoas fazem no dia a dia, por que fazem, enfim. Diversos desses assuntos que são bem importantes e são bem legais, mas eu senti uma trava na leitura, assim, talvez uma barreira da linguagem, talvez por não ser tão interessante assim o tempo todo, mas enfim, acho que vale a pena conhecer, entra aí num dos clássicos aí, então fica aí a minha indicação. Acabei dando pra história 4 estrelas. Em seguida ali o maravilhoso quadrinho Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona, que é um quadrinho que vai trazer um aspecto diferente ali da Diana, uma origem diferente, digamos assim, para ela. Não exatamente a origem, mas o ponto de partida em que vai trazer ela para o mundo dos humanos. Eu achei muito interessante, achei bem legal essa abordagem. E eu não sou uma pessoa tanto de ler quadrinhos e eu gostei bastante, devorei esse e foi super legal. Acabei dando para ele então 4 estrelas e meia. Li também o Criaturas da Noite e Outras Insanidades a convite do autor, né, o Carlos Sombra, que foi uma leitura aí de um livro que são contos de terror, que vai trazer aí diversos temas muito recorrentes aí no terror, como lobisomens, vampiros, casas mal assombradas e tudo mais. E foi bem legal, achei bem interessante, acho que é um livro bem bacana para dar talvez para pessoas que estão iniciando no gênero. Eu acho sempre legal a gente prestigiar aí os nossos escritores locais, né? E a gente prestigiar futuros escritores de terror, principalmente, né? Eu falando porque eu gosto muito do gênero. Acabei dando então pro livro 3 estrelas e meia. Em seguida ali, o maravilhoso Marina, do Carlos Ruiz Zafón, que era um autor que eu queria conhecer há muito tempo e decidi começar por esse livro único, que é um pouco menor. E me apaixonei por essa história, vai trazer diversos aspectos ali fantásticos que eu não esperava encontrar e que foi muito legal, uma história bem intimista também sobre os personagens, que vai se revelando aos poucos, tem aventura, e é muito legal porque eu já tinha ouvido falar do que o Zafón é o tipo de escritor que tem muitas coisas na história em uma só, né? E realmente Marina também é isso. Acho que vale muito a pena fazer a leitura desse livro, super gostosinho, super curtinho. E dei pra ele então 4 estrelas e meia. Em seguida, refazendo os meus laços com Agatha Christie, eu li O Poirot Investiga, que é um livro de 14 contos que vai trazer aí como protagonista o detetive Poirot. E eu adorei a forma que esse livro é feito, né? Que são pequenas histórias. Eu gosto muito das histórias do Poirot, mas acho que essas histórias assim rápidas, passando, me deu aquela sensação de estar lendo muitas coisas e conhecer diversos locais e contextos diferentes. E é muito interessante. E era um livro que eu tinha um pouco de receio de ler por ser contos, mas que funcionou super bem, principalmente pegando essa temática aí de crimes e resoluções de crimes. Então, super indico. Acabei dando 4 estrelas e meia. Em seguida ali o Dança Macabra do Stephen King, que vai ser quase que um ensaio sobre o terror, tanto nos cinemas, nas séries, nos livros, nos rádios e outras coisas assim. Ele falando um pouco mais
das obras que marcaram ele desde pequeno até agora. Até agora não, né? Até quando foi escrito o livro, que no caso na década de 80. Mas que foi um livro que foi um pouco difícil de ler, principalmente quando ele estava falando sobre livros que eu não tinha lido, e ele discorre muito sobre o assunto. Mas teve outras partes interessantes, principalmente falando sobre a vida dele, sobre as experiências dele, que eu não conhecia, então se torna, assim, bem legal você ter aquele contato mais direto com o autor. Acabei dando, então, 4 estrelas. Depois de muita luta e um pouco de sofrimento, acabei lendo o Silmarillion do Tolkien, que estava nas minhas metas de leitura pro ano. É um livro um pouco mais difícil do que os outros, porque o Hobbit e o Senhor dos Anéis voa assim como quem não quer nada, assim, só vai, é uma delícia de ler. Já esse aqui, ele é um pouco mais, assim, mais uma estrutura de Bíblia, contando sobre como foi feita a Terra-média e tudo que aconteceu em diversas eras, e pessoas, e elfos, e homens, e nananã. E demora um pouco, assim, pra engrenar. Eu acho que tem um pedaço dele ali, assim, antes da metade, que é bem difícil. Pra mim foi muito difícil. E depois engrenou mais, foi bem interessante, bem gostoso de ler. Mas, enfim, né? Não sei se é uma leitura pra todo mundo e talvez não, dificilmente seria uma leitura que eu refaria. Então, foi bom, mas foi. Ainda bem que foi. Então, eu acabei dando 4 estrelas. Li em seguida também A Outra Volta do Parafuso, que era uma leitura que eu também queria fazer por causa da série da Netflix, né? Que acabou saindo depois, A Mansão Bly, A Maldição, alguma coisa da Mansão Bly. E também é uma história bem legal, mas confesso que depois de assistir a série, eu acho que a série captou toda a essência legal do livro e trouxe elementos que conversam mais comigo hoje em dia. Fiquei muito confusa lendo esse livro, porque é muito difícil de entender, porque a protagonista que tá narrando a história é muito louca, você não sabe se dá pra confiar nela ou não. Enfim, acho bem interessante. Li numa edição da Penguin que eu super indico se você for ler, porque traz textos de apoio muito legais e que ajudam você a entender e absorver mais da obra. Mas não foi aquela coisa assim, super amor à primeira vista. Mas acabei dando 4 estrelas porque eu acho que como um todo a história é muito legal. Em seguida ali a maior decepção do ano, que é As Mentiras que os Homens Contam, né? Do Luiz Fernando Veríssimo. Enfim, eu não sei nem por que eu fui falando desse livro ainda, porque ele é um livro que vai trazer contos sobre o mundo masculino, crônicas, na verdade. E, é um amor datado que passou, não conversa comigo, não tem nada a ver comigo. E realmente não acho nem justo eu falar sobre o autor a partir desse livro. Queria ler outras coisas dele, assim, que não tivesse essa carga aí tão engraçadinha, digamos assim. Talvez eu tivesse outra experiência. Acabei dando para esse livro 2 estrelas e é isso aí. Em seguida ali, O Restaurante no Fim do Universo, que é o segundo volume do Guia do Mochileiro das Galáxias, e foi a mesma coisa que eu passei com o primeiro, assim, é uma história interessante, traz umas risadinhas legais, umas piadas interessantes, traz alguns conceitos, né, que realmente você não pensa, e eu acho bem interessante, mas eu acho que passou a minha época, passou a minha vibe, eu devia ter lido isso na adolescência, eu acho que eu ia ter adorado, mas enfim, a vida é assim mesmo. Eu acabei dando pra esse livro, então, 3 estrelas. Em seguida ali um quadrinho do Guerra Civil, que vai, na verdade, ser um compilado de diversos quadrinhos que foram lançados durante muito tempo, então vai trazer os principais momentos ali. E é bem interessante, né, principalmente pra mim que sou fã dos filmes da Marvel e vi tudo que aconteceu do aspecto do cinema, conhecer a história original e como que foi tratada e o quanto ela é bem maior e engloba bem mais coisas do que englobou no filme, né? E acho bem interessante, então, pra quem quiser, a título de curiosidade, mesmo não é uma pessoa que lê tanto quadrinhos, eu acho que vai ser bem interessante conhecer essa outra perspectiva dessa história que é super icônica, né? E eu acabei dando, então, 4 estrelas e meio. Pra fechar o mês de abril, então, eu li o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que também foi enviado pelo Intrínsecos e que vai trazer aí uma versão meio investigação, meio Agatha Christie, de senhorizinhos ali, né, que eles moram num lugar que é basicamente eles foram passar aposentadoria e eles gostam de desvendar crimes por esporte mesmo, e eles vão acabar topando num crime real. E é muito interessante, é bem gostosinho de ler, aquela leitura que flui super bem. Mas eu achei assim que não teve muitas coisas super revelações, não teve nada que me chocou muito na história e que, sei lá, não me deu vontade de continuar e ler uma sequência que já tem. Mas foi uma história gostosinha, foi bacaninha de acompanhar e sei lá, acabei dando 3 estrelas e meio. Pra começar o meu mês de maio, eu li o meu maravilhoso Cujo, do Stephen King, que foi aí, se vocês viram aí os melhores do ano, entrou no meu top 3. É uma história que tem tão pouco, assim, de premissa e tão simples, né? Um cachorro com raiva e uma mãe e um filho preso dentro de um carro, com esse cachorro alucinado por fora, né? Um São Bernardo de 70 quilos.
e traz tanta coisa interessante, assim, é um terror tão diferente, porque ao contrário dos outros terrores mais sobrenaturais, o King, você não consegue 100% se colocar no lugar, né? E esse aí é, tipo, uma situação bem improvável, mas que poderia acontecer, né? Porque a vida é cheia de coisas aleatórias acontecendo. E não só isso, só esse aspecto do terror que já é muito massa. O background dos personagens é muito legal. O King vai falar de assuntos aqui que eu realmente não esperava que ele fosse abordar dessa forma assim tão madura, tão pra frentex, principalmente pra época. E o final do livro é simplesmente assim devastador. Então vale muito a pena você ler. 5 estrelas, favoritadíssimo. Nesse mês eu também li o Emma, da Jane Austen, que foi uma leitura aí também diferente, que eu não esperava tanto assim, que trouxe aspectos que eu já não estava esperando tanto da Jane Austen, uma protagonista que todo mundo detesta, mas que eu sou uma pessoa, acho que eu sou passadora de pano oficial, assim. Eu entendo o contexto que ela foi criada e por que ela é daquele jeito, a família dela é muito errada, então faz sentido as ações que ela toma. E foi um livro que eu me diverti bastante, eu acho que é um livro um pouco mais, com mais sátiras da Jane Austen, vai trazer personagens que são bem engraçados, talvez daquele engraçado desconforto, assim, mas enfim, engraçados. E gostei muito da adaptação também, essa nova que saiu, então foi uma experiência bem legal que eu tive com Emma, e talvez eu estivesse um pouco cansada dessas leituras da Jane Austen, porque o tema acaba se repetindo, a forma de escrita, e tudo mais, mas que talvez se eu tivesse lido em outra hora ia ser um favoritado. Acabei dando então pro livro 4 estrelas. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essa foi a minha metade de livros lidos ao longo do ano. Vou trazer então um segundo vídeo para trazer a outra metade. Se vocês quiserem saber um pouco mais, fique de olho então que provavelmente semana que vem vai vir aí. E não se esquece então de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comprar com o meu link, como eu falei no começo, que ajuda muito ali no livro. E a gente se vê então por aí.